onde iniciou, mas não chegou a concluir, o curso de engenharia. Homem justo, de personalidade forte, dedicado ao Estado e à família. Estas características definem o intelectual Orlando Dantas, um sergipano à frente do seu tempo. Ele não tinha inimigos pessoais, ele combatia ideias, etc., mas ele era capaz de reconciliação, de estar com qualquer das pessoas. Então, aos inimigos, aos adversários políticos mais extremados, em que em determinados momentos ele enfrentou, ele não em nenhum momento ele fechou portas a uma convivência, etc. Ele era ao mesmo tempo, por exemplo, no jornal ou na família, ele ao mesmo tempo que ele era capaz de dar uma bronca, um carão daqueles que deixava qualquer um arrasado, ele era enfático, tá, nos carões, ele era branco e ficava vermelho, tá, e etc. 5 minutos depois ele já voltava e como se aquilo não tivesse ocorrido. A pessoa muitas vezes ainda estava remoendo aquele carão, aquela situação, etc. E ele já nem se lembrava. De acordo com Paulo Dantas, o avô não separava a vida profissional da familiar. Todos tinham responsabilidade com os processos de desenvolvimento do Estado. A atividade política, atividade empresarial, etc., era questões de 24 horas, né? Há um fato extremamente interessante, havia um vigia na usina chamado Seu Neném, e uma vez o meu avô estava sentado, sentado, parado, pensando, e Seu Neném passou e disse, descansando, seu Orlando? Ele disse, não, seu Neném, trabalhando. No dia seguinte, ele estava no jardim cuidando de umas rosas, e de novo Seu Neném passou e disse, trabalhando, seu Orlando? Ele disse, não, seu Neném, agora eu estou descansando. Com a constitucionalização de Sergipe em 1935, Orlando Dantas foi eleito prefeito de Divina Pastora, iniciando desta forma uma sequência de mandatos. Orlando Dantas sempre colocava nos debates temas da atualidade nacional, defendendo os interesses de Sergipe e cobrando moralidade pública. No pronunciamento na Câmara em 1953, ele disse que o protesto dele era sereno e imparcial, mas que reconhecia nos homens públicos qualidades de honestidade, de inteligência e de cultura. Uma figura, eu lhe diria que extraordinária, certo? Ele tinha uma visão muito peculiar do estado de Sergipe e era um defensor intenso e até amargurado pela defesa, pela economia de Sergipe, certo? Então ele lutou denonadamente pela exploração dos minérios de Sergipe, taquidrita, carnalita, a barrilha. Foi um dos grandes defensores da exploração do petróleo. O petróleo foi descoberto em 1962 aqui em Carmópolis e ele a partir daí levantou a bandeira da exploração não só do petróleo como dos outros minérios de Sergipe. Ele era um estudioso profundo, tanto que ele tem livros publicados a respeito disso. Orlando Dantas sempre foi um empreendedor. Instalou o Banco de Fomento do Estado, hoje o Banese, e também foi diretor da Desio. Como empresário, ele fez a mudança da usina Vassouras do município de Divina Pastora para Capela. Investimento ousado que o transformou em pioneiro no plantio de cana em terras de tabuleiro. Orlando Dantas foi o único da bancada do Partido Socialista que participou ativamente da campanha O Petróleo é Nosso, que resultou na criação da Petrobras. A criação da Petrobras causou debates acirrados na época. Orlando Dantas, que era um homem de visão, foi um dos parlamentares mais atuantes na defesa da estatal. Orlando era um homem que tinha uma visão de administrador, uma visão empresarial extraordinária, né? E, portanto, deu a sua contribuição em todos os setores. Deu no setor cultural, no setor jornalístico e também na administração. Nós vamos agora ao intervalo, mas não saia daí, porque no próximo bloco você vai conhecer mais a história do político e jornalista Orlando Dantas. É só um instante.
Estamos de volta, com prazer em conhecer, hoje apresentando a história do jornalista Orlando Dantas, um político atuante que criou a Gazeta de Sergipe. Mas será que o povo sergipano sabe quem foi Orlando Dantas? Orlando Dantas foi um jornalista. Você sabe qual foi o jornal que ele criou aqui em Sergipe? Não estou lembrado. É um jornalista, né, de Sergipe. A senhora sabe quem foi Orlando Dantas? É o fundador da Gazeta de Sergipe. É isso? Foi um jornalista. Sabe o jornal que ele criou aqui em Sergipe? Não. Isso é uma pegadinha. A primeira Gazeta, chamada Socialista, foi criada em 1948. Na época, Orlando Dantas era deputado estadual. O jornal o ajudou a eleger deputado federal nas eleições de 1950. Mas as viagens do deputado e sua presença obrigatória ao Rio de Janeiro responderam pelo fechamento do jornal. Ele vê que um jornal, mais um jornal político, meramente um pasquim partidário, não teria futuro, como não tinham futuro os outros jornais até então existentes. Em 58 ele transforma a Gazeta Socialista em Gazeta de Sergipe e resolve que o jornal tem que estar desvinculado do partido, tem que ser um jornal empresa, e ele começa num desafio de transformar no jornal diário. Escola de Jornalistas. Esta é a melhor definição para a Gazeta de Sergipe. Criada em 13 de janeiro de 1956, a Gazeta inovou a imprensa sergipana, selando um compromisso político, ideológico e cultural com o povo de Sergipe. Com a Segunda Guerra Mundial, a dificuldade de conseguir papel para a imprensa era enorme, então os veículos foram rareando porque terminavam ficando muito caros, etc. e tal. Então, praticamente, quando chega nos anos 50, só existiam em Sergipe jornais que fossem de partidos políticos. Então, a UDN tinha o seu, Correio de Sergipe. O PSD tinha o dele, era o Diário de Sergipe. O Partido Comunista tinha a Folha Popular. Você não tinha um jornal independente e nenhum deles circulava diariamente. Orlando, eleito em 1955-56 presidente do Partido Socialista, também fundou um jornal do Partido Socialista, que no caso era a Gazeta Socialista. Mas Orlando, muito inteligente, muito vivo, muito sabido, quando ele entendeu que Sergipe não tinha imprensa diária e que precisávamos de ter um veículo diário, quando nada para a publicação dos editais obrigatórios, editais de casamento, essas coisas, então ele retirou o jornal das asas do Partido Socialista, e a Gazeta Socialista se transformou em Gazeta de Sergipe. O ideal de liberdade de expressão da Gazeta atraiu uma geração de jornalistas que até hoje se destaca na imprensa sergipana e brasileira. A exemplo de Ivan Valença, aqui no nosso estado, e Anselmo Góes, no Rio de Janeiro. Não havia faculdade de jornalismo aqui no estado, o diploma de jornalista não era obrigatório, né? E a Gazeta era a escola de jornalismo, quer dizer, as pessoas aprendiam a fazer jornal lá, né? E